Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luciano Leal, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal LabWeb. E hoje eu vou falar para você a respeito de cores, tá? Mas não especificamente eu vou falar aqui a respeito de RGB, CMYK, mas sim eu vou falar a respeito das cores para impressão em uma gráfica. Então assim, geralmente quando a gente pega em termos de impressão para gráfica, a gente geralmente trabalha com o quê? Com Pantone ou com CMYK, tá? A maioria dos impressos, geralmente você acaba trabalhando geralmente em CMYK mesmo. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que de repente você vai fazer aí um jornal, uma revista. Então, se entra foto, a gente sempre vai trabalhar em CMYK. Mas tem alguns casos que de repente você pode ter um determinado tipo de impresso que você vai, de repente compensa mais você trabalhar com ele com Pantone, tá? Vou dar um exemplo, vamos imaginar aí de repente uma pasta, tá? Geralmente papelaria, né? No caso, quando você pega aí pasta, envelope, cartão de visita, tá? Muitas vezes a gente acaba trabalhando com Pantone. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens no caso quando você trabalha com Pantone, tá? Qual que é a vantagem? A vantagem é que você consegue, no caso, chegar numa determinada cor e desde que você tenha o código, né? No caso do Pantone, você vai tá imprimindo sempre naquela mesma cor. Então assim, a vantagem dele é essa, que tipo assim, não vai ter tanta variação de cor. O CMYK, na teoria, não é para ter variação de cor, mas se de repente você tiver alguma foto que às vezes ela precise de repente de algum determinado ajuste, pode acontecer de na hora da impressão ele dar uma variação. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem aí uma imagem que ela está muito escura. Então, na hora da impressão, se o impressor for dar a carga exatamente normal, do jeito que está no seu arquivo, pode acontecer de esse arquivo ficar a foto muito escura. Então, para a foto não ficar muito escura, o que ele faz? Ele baixa um pouco a carga do preto. Só que quando ele baixa a carga do preto, automaticamente ele vai pegar, alterar no impresso inteiro, aonde tiver ali preto, ele também vai estar com uma carga menor, então vai diminuir um pouco a carga de tinta e por isso você pode de repente ter alguma cor ali que acabe mudando alguma coisa, tá? No caso do Pantone, geralmente a gente não tem esse problema, porque como ele é uma cor pura, então vamos pensar aí no caso num azul ou num vermelho, ele vai imprimir exatamente aquela cor e acabou, né? Lógico, você pode trabalhar com porcentagem da cor, mas assim, geralmente ele imprime a cor correta e assim, não vai ter muita variação de cor, desde que, lógico, você saiba qual é o código que você está usando, né? Então, geralmente assim, papelaria a gente acaba trabalhando com Pantone, tá? E qual que é a vantagem que você tem, no caso, de repente, você trabalhar com Pantone? Vamos pensar aí, de repente, você tenha uma empresa aí que às vezes vamos pensar no caso que a cor dele seja um azul. Então, se a gente fosse imprimir isso daí no CMYK, a gente teria que imprimir de repente em duas cores ou talvez até mais cores, né? No caso, tipo, 4 cores ali para você de repente chegar num tom de azul. E se a gente já está trabalhando com Pantone, fica muito mais fácil que você tenha o código e daí você imprime uma cor só. Eu vou passar agora para a tela do computador e daí eu vou pegar e dar uma outra explicação a respeito das cores, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de você entender o conceito. Então, olha só, a gente está aqui na tela do computador, eu vou mostrar para vocês aqui a questão de cor, tá? Como é que a gente funciona. Então, a gente tem um exemplo aqui que tem uma cor, tá? É um tom de azul, que aqui eu estou trabalhando com cian mesmo. Então, a bolinha aqui está representando a cor que a gente está usando, tá? E o losango aqui está representando o resultado final que a gente vai ter. Então, a gente consegue fazer impressão em uma cor, tá? Você vai lá, você escolhe a cor que você quer. Então você pode estar trabalhando no caso aí tanto com um cian ou de repente você pode até estar usando um Pantone também, tá? Mas assim, nesse caso aqui, se eu for trabalhar com CMYK, a gente está trabalhando com uma cor só, tá? Então estou usando o cian e o resultado final é uma cor só que eu estou usando. Agora, vocês podem perceber aqui que eu tenho um tom de azul, tá? É um tom de azul um pouco mais escuro, tá? Que seria aqui o azul 100-100, né? 100 de cian e 100 de magenta. E eu estou usando duas cores para fazer um tom de azul, tá? Então aqui eu estou usando cian e magenta. Vamos para o próximo. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Eu estou trabalhando com 3 cores para fazer esse tom de azul. Então eu estou trabalhando aqui com cian, uma porcentagem mais fraca ali de magenta e também uma porcentagem de preto. Então, para fazer esse tom de azul, eu estou usando 3 cores. Agora, ó, vocês podem perceber que
eu estou trabalhando com 4 cores. Então, estou usando cian, estou usando uma porcentagem aqui de magenta, uma porcentagem de amarelo e também uma porcentagem de preto. Então, nesse caso, para fazer esse tom de azul, estou usando 4 cores. E agora a gente vai ver como que ficaria isso no processo de Pantone. Então, olha só. Agora vocês podem perceber que eu tenho aqui 4 cores. Tá, então estou trabalhando aqui com cian, magenta, amarelo e preto. É a mesma porcentagem que a gente estava na tela anterior. Tá? Então eu posso combinar essas 4 cores, tá? No caso, para fazer uma única cor, né? No caso, chegar num tom, né, em semic. Ou eu posso fazer o que? Eu posso estar escolhendo um Pantone e escolhendo esse Pantone eu vou ter exatamente a mesma cor. Lógico que assim, algumas cores você tem em Pantone, você não consegue ter a mesma cor exatamente lá no semic, tá? Mas assim, geralmente quando a gente vai trabalhar com impressão de algum material, a gente geralmente trabalha dessa forma. Você escolhe uma cor em semic e daí você procura uma cor ali que seja muito próxima, né, muito semelhante em Pantone, né? Geralmente não bate, tá? Mas assim, em termos de custo vai ficar muito mais barato, porque pode perceber aí, no caso, para eu chegar nessa cor, né, no caso do processo de impressão, eu precisaria trabalhar com 4 cores ou com uma cor. A diferença é que na impressão gráfica, cada cor ela é feita numa chapa. Então você é gravado uma chapa e daí o cara vai colocar a tinta na máquina para imprimir. Então tem uma diferença entre você gravar 4 chapas, colocar 4 tipos diferentes de tinta e você colocar uma única chapa e um único tipo de tinta apenas, né? Então essa que é a diferença, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma outra coisa, que é a questão da tabela Pantone, como que ela funciona, tá? Bom, então como que funciona a ideia da tabela Pantone, pessoal? Vocês podem perceber aí que a gente tem a mesma cor, tá? Os mesmos nomes de cores, tá? O que muda é apenas a última letra. Então vocês podem perceber que de um lado eu tenho, do lado esquerdo eu tenho a letra U e do lado direito no final tem a letra C, tá? O que muda isso daí? Ele seria a mesma cor Pantone, só que ele muda o resultado no papel. Então o U seria, no caso, papel 7, que seria papel sulfite, tá? Pensa aí em papéis porosos também, tá? Que ele absorve a tinta. E o C seria, no caso, a impressão em papel colchê, tá? A diferença é que quando você faz a impressão num papel poroso, tá? Como papel sulfite, por exemplo, ele absorve a tinta. Então a tinta cai no papel e o papel chupa a tinta. Então ele baixa um pouco a questão da impressão, tá? Ele diminui um pouco, tipo assim, dá uma apagada. E no caso do colchê, ele não absorve a tinta. Então a tinta cai em cima do papel e ela seca em cima do papel, tá? Então ele fica uma impressão muito mais bonita, tá? Algumas cores, às vezes ele não dá tanta diferença, mas vocês podem perceber que tem algumas cores que a gente consegue notar uma diferença muito grande, né? Eu vou mostrar uma outra tela agora para vocês. Bom, nessa outra tela aí, ó, a gente também consegue notar a mesma coisa. Então vocês podem perceber aí que do lado esquerdo eu tenho novamente aí o U, tá? Que seria no caso as cores impressas em papel 7, e no lado direito eu tenho ali a letra C, tá? Que seria no caso o papel cochê. Uma diferença que a gente tem em algumas cores. Então, por exemplo, se a gente pegar aí a tabela anterior, eu vou colocar lá na tela de novo aí, ó. Vocês podem perceber que ele tem uma marcação das cores, mas ele não tem nada marcado embaixo. Então, que nem, por exemplo, ali o Yellow U, tá? O nome da cor é essa. Então, se eu quisesse esse tom de amarelo, eu teria que fazer o quê? Eu teria que entrar em contato, no caso, com quem vende tinta e comprar uma lata de tinta dessa cor, tá? Se eu quiser, por exemplo, ali o Orange 21, eu vou ter que entrar em contato com eles e falar, olha, eu quero essa tinta, tá? Então eles mandam uma lata de tinta para mim exatamente com essa cor. Vamos pegar e comparar agora com a outra tabela que a gente tem. Então vocês podem perceber aí que essa tabela ela é um pouco diferente, tá? Por quê? A gente tem o nome da cor, mas do lado ele tem ali uma porcentagem, tá? Que seria, no caso, uma fórmula para eu chegar nessa cor. Então vocês podem perceber ali que no caso do primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó. Então olha só essa primeira cor aqui, ó, Pantone 7597U. Ele está falando aqui que para fazer essa cor, tá? Eu vou precisar de Pantone Orange 021, do Pantone Rubini Red, do Pantone Black
e do Pantone White transparente, tá? Seria no caso aí uma outra cor que a gente tem. E ele está dando a porcentagem de tinta. Então, o que o impressor faz, tá? Ele pode comprar a cor, então você pode entrar em contato com a Pantone e comprar exatamente esse tom de Pantone, ou ele pode estar misturando essas outras tintas para estar chegando nessa mesma cor, tá? Então, a ideia básica é o seguinte: quando você faz impressão em Pantone, na gráfica, como que vai funcionar? Ou eles vão comprar tinta, ou eles vão fabricar tinta, tá? A própria gráfica faz a tinta. Se for um impresso, tipo assim, que vai usar uma quantidade pequena, vamos pensar, por exemplo, você vai chegar lá, você vai rodar uma pasta, vai rodar um folder, alguma coisa assim, que é uma quantidade pequena, tá? De repente um cartão de visita. Eles vão fabricar tinta e vão fazer a impressão para você, tá? Eles conseguem, assim, chegar muito próximo, tá? Vai dar uma diferença aí, mas, assim, é insignificante, tá? No caso. No caso, se você for já rodar uma quantidade muito grande, tá, um volume muito grande, daí a gente vai necessariamente você precisar comprar a cor Pantone, porque daí o processo fica muito mais rápido, tá? E assim, como eu falei, se é uma coisa assim que você roda de vez em quando, tá? Você pode, tipo assim, a gráfica está fazendo a tinta ali e está rodando, e mesmo que dê diferença de um impresso para o outro, você não vai notar tanta diferença, mas se é uma quantidade muito grande, tá, não compensa para a gráfica estar fazendo, além do que daí ele pode dar uma diferença muito grande de um impresso para o outro. Tá? Casos que eu vi, tinha uma empresa antigamente que chamava Gás Natural, tá? E a Gás Natural, ela imprimia, no caso, as impressões que a gente tinha na gráfica, ela era em 7 cores. Então, para vocês terem uma ideia, ele rodava o material em CMYK e, além do CMYK, eles faziam impressão em mais 3 cores Pantone, tá? Então, a gente chegava em 7 cores, tá? Lógico que o valor do impresso ele fica bem mais caro, né? Mas assim, a gente tinha um tom de verde que era do Gás Natural, daí a gente tinha mais outras cores, tá? Que eu acho que era, se não me engano, um vermelho e mais um marrom, tá? Que era uma cor específica que eles queriam, e para chegar naquela cor, para você ter o impresso exatamente daquele jeito, a gente precisava combinar desse jeito, tá? Então usava CMYK para você imprimir as fotos, tá? Texto, aí fazer degradê, fazer o que quisesse, só que quando chegava no logotipo da empresa, ele usava aí, no caso, 7 cores. Bom, o que vocês precisam, assim, o resumo da história, tá? No caso, quando for fazer algum impresso, no caso para gráfica, você tem que pegar e necessariamente você tem que olhar uma tabela Pantone para você conseguir chegar aí num denominador comum a respeito das cores, tá? Então, como eu falei, tem diferença entre você pegar a cor em CMYK e a cor em Pantone. Algumas vezes não bate, tá? Você não vai conseguir chegar, no caso, numa cor, tá? Como é que fala ali? CMYK com Pantone, mas o caminho o que é? Você escolhe a cor em CMYK e daí, tendo essa cor em CMYK, no caso pela tabela, você vai até uma gráfica, olha na tabela Pantone, tá? Pede a tabela Pantone e daí você compara ali e você chega a um denominador comum, tá? A ideia básica é essa daí. A vantagem que a gente tem de trabalhar com Pantone é que você pode ali, desde que você chegou num código, por exemplo, o meu Pantone é o 7597, você vai sempre falar, é esse Pantone que eu uso e acabou, tá? Você não vai ter tanto problema aí de variação de cor. E no caso desse CMYK, eu já expliquei para vocês que às vezes pode dar uma diferença um pouco, tá? E se você gostou, por favor, deixa aí o seu joinha, né? Se inscreve no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.